Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma videoaula e nessa videoaula nós pretendemos responder para você o porquê que o céu é azul e o entardecer é avermelhado. Bom, muito provavelmente muitos de vocês já se perguntaram por que o céu é azul? É uma pergunta muito comum desde quando a gente é criança. Porque quando olhamos para o céu, nós temos exatamente uma imagem parecida com essa, e o nosso cérebro interpreta, então, o céu como uma cor azul e as nuvens na cor branca, certo? Então, por que vocês acham que o céu é azul? Seria porque é uma reflexão do azul do mar? Ou seria porque existe uma pigmentação no céu que dá essa cor azul? Por que será que o céu é azul? A resposta não é nenhuma dessas que eu mencionei. Bom, vamos tentar primeiro entender quais são os fatores que nos fazem enxergar o céu azul. Se a gente for olhar para o céu fora da superfície terrestre, então a gente enxerga o céu azul quando estamos na superfície terrestre, estamos olhando para cima. Se a gente sair da superfície terrestre e for numa nave, por exemplo, essa foto aqui, essa imagem, é a imagem de uma nave espacial que tirou foto do planeta Terra, e aqui a gente vê que o céu não parece nada azul, correto? Então vocês devem estar pensando, bom, mas aí o céu não é azul porque não tem luz, a luz do sol, então por isso que a gente vê tudo escuro assim e não vê azul. Bom, então um dos fatores deve ser a luz, para que a gente possa enxergar azul, até porque nós já vimos nas videoaulas anteriores que a luz é sim um fator muito importante para que a gente possa enxergar as coisas ou os objetos nas cores que elas são, certo? E vocês estão certo. Um dos fatores realmente é a luz, mas ele não é o único, tá? Por que ele não é o único? Se a gente for olhar para essa foto aqui, também tirada de um ponto de vista fora da superfície terrestre, a gente tem ali agora a luz do sol, mas ainda assim a gente não enxerga o céu nesse tom azulado que nós vemos quando nós estamos aqui na superfície da Terra. E por que será? Será que então está faltando algum fator importante aí que interaja com a luz e que nos faz enxergar o céu e interpretar essa tonalidade como azul? Bom, é exatamente isso que nós conversaremos agora. Os fatores que fazem com que nós enxergamos o céu com o tom azul. Quais fatores são esses? Então, se a gente for observar, aqui nós temos o planeta Terra e aqui nós temos o Sol. Esse Sol como nós já mencionamos, emite luz, que é a luz solar, a luz em todos os comprimentos de ondas da região do visível, que nós já comentamos em aulas anteriores. Então, um dos fatores necessários para que a gente consiga ver o céu na cor azulada, sim, é a luz do sol, tá? Então, a luz do sol ela vai incidir no planeta Terra. E qual é o outro fator, então, que nós precisamos? A atmosfera. Então, esses dois fatores, a luz solar e a atmosfera, é o que faz, e eu já vou explicar em maiores detalhes, com que a gente enxergue a cor azul. Mas o que é a atmosfera interagindo com a luz solar? Por que é que esses dois fatores combinados nos fazem enxergar azul? Bom, na atmosfera nós temos diversos gases, né? Mais predominantemente o nitrogênio,
oxigênio, e nós também temos aí uma porcentagem um pouco menor, mas temos de dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Então, se a gente for pensar na superfície da Terra, que ela tem então uma camada atmosférica, e essa camada atmosférica, como eu já mencionei para vocês no slide anterior, ela é composta por diversas moléculas gasosas, como nitrogênio, dióxido de carbono, o oxigênio e vapores de água e alguns outros gases, como argônio, enfim, outros. Nós então temos que a luz do Sol, as ondas eletromagnéticas advindas da luz do Sol, que pegam toda a região do espectro que nós conhecemos como luz visível, ou seja, entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, alcança e atinge essa atmosfera e, de certa forma, penetra uma parte da radiação, dessa radiação eletromagnética, dessa onda eletromagnética, consegue penetrar nessa atmosfera e chegar na superfície do planeta Terra. Mas uma boa parte dessas ondas eletromagnéticas são espalhadas conforme elas interagem com essas moléculas que elas encontram na atmosfera, tá? Então, basicamente, dessas ondas eletromagnéticas vindas do Sol, uma parte delas sim consegue chegar na superfície, mas uma parte delas acaba sofrendo um processo que nós chamamos de espalhamento de luz. Quais desses comprimentos de onda que vocês acham que pode ter um maior espalhamento de luz? É exatamente isso que esse pesquisador, Lord Rayleigh, estudou por muito tempo, e ele chegou à conclusão de que essa intensidade dessa luz espalhada, dessa onda eletromagnética espalhada, ela era relacionada com o comprimento de onda da luz espalhada. Então, ele chegou numa equação, e essa equação, não se assustem, mas ela ainda é a forma extremamente simplificada da equação que de fato ele descreveu, é uma equação que descreve a dispersão de Rayleigh. Então, o que mostra essa equação extremamente simplificada? É que a intensidade de espalhamento de luz, ela é inversamente proporcional ao comprimento dessa onda de luz. E ao comprimento de onda de luz elevado à quarta. Então, realmente, quanto menor o comprimento de onda, maior é o espalhamento dessa luz. Bom, o que isso significa e o que isso tem a ver com o fator da gente enxergar o céu na cor azul? Vamos lá. Como eu falei para vocês anteriormente, a luz visível que vem do Sol, ela tem diversos comprimentos de ondas, certo? Então, a luz violeta e a luz azul, elas têm um comprimento de onda, um tamanho da onda bem menor do que o comprimento de onda da luz na região do vermelho, certo? E o que isso implica? Isso implica, eu vou mostrar um vídeo bem brevemente para vocês, que se a gente tem fótons de luz de diferentes comprimentos de onda, reparem que aqui foram adicionadas então moléculas, tá? E o mesmo número de moléculas que tem aqui também. Além de ser o mesmo número de moléculas, elas estão posicionadas exatamente no mesmo lugar, tanto aqui quanto aqui. Então, a gente tem o mesmo número de moléculas posicionadas no mesmo lugar nesses dois casos. Olha só o que vai acontecer. Se eu tenho fótons de luz na região do azul, que tem comprimento de onda menor, ou na região do vermelho, que tem comprimento de onda maior, o que acontece? Olha só o que acontece. Os fótons de luz do comprimento de onda menor, ele colide muito mais com as moléculas encontradas
nesse caso, na atmosfera do planeta Terra. O que mostra que realmente esse cientista Lord Rayleigh estava extremamente certo e ele conseguiu chegar a essa mesma conclusão, mas de uma forma matemática, tá? Então, porque o céu é azul, agora vocês já praticamente conseguem responder, né? Por quê? Porque a luz vinda do Sol, ela vem com esses todos comprimentos de onda, né? Comprimentos de onda na região do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul e do violeta. E elas conseguem, então, passar pela atmosfera. Os comprimentos de ondas maiores, como eu já mencionei para vocês anteriores, conseguem passar e colidir menos com as moléculas. Mas os comprimentos de ondas menores, como é o caso do azul e do violeta, elas acabam colidindo com moléculas que tem na atmosfera no meio do caminho e promovendo o que nós chamamos de espalhamento de luz, tá? E aí esse espalhamento de luz é o que faz dos comprimentos de ondas menores, que é o caso do azul e do violeta, é o que faz com que nós enxerguemos o céu da cor azul. Agora, vocês podem estar se perguntando, se nós temos dois comprimentos de ondas que são extremamente pequenos, que é o azul e o violeta, e eles são os que mais têm esse efeito de espalhamento de luz na atmosfera, por que a gente enxerga o céu azul, mas não enxerga o céu violeta, já que nós também temos esse espalhamento do comprimento de onda na região do violeta? Vocês já sabem a resposta. Ou pelo menos já tem conteúdo para conseguir responder essa pergunta. Porque se a gente for pensar, lembra, nos fotorreceptores que a visão dos seres humanos contém, nós contemos apenas 3 fotorreceptores na região do azul, do verde e do vermelho, certo? Nós não temos fotorreceptores na região do violeta ou ultravioleta. Diferente que a gente já mencionou em exemplo anterior dos pássaros, que os pássaros já têm os fotorreceptores na região do violeta. Então, muito provavelmente, esses pássaros, ou os pássaros que têm os fotorreceptores na região do violeta, enxergam o céu de uma cor um pouco diferente de nós, porque eles conseguem enxergar o violeta que também está sendo espalhado na atmosfera. Bom, e aí vem então a outra pergunta, né? Por que durante o amanhecer ou entardecer nós enxergamos o céu num tom avermelhado, alaranjado, como vocês podem ver nessa figura aqui? Para explicar isso, a gente pode lembrar um pouquinho lá do colégio sobre o efeito Tyndall. O efeito Tyndall nada mais é do que um fenômeno que explica o espalhamento de luz. Então, por exemplo, você pode ter lá um copo com água e um pouco de leite, e esse leite vão ter proteínas, que são partículas um pouco grandes, que vai à luz incidente, então você vai irradiar aqui desse lado com uma luz, uma fonte de luz, pode ser uma lanterna, e aí essa luz vai encontrar partículas, que são as proteínas do leite, por exemplo, e conforme essa luz encontra partículas, vai tendo o efeito do espalhamento dessa luz. Vocês podem ver nesse exemplo do copo que esse efeito de espalhamento de luz já dá até para perceber aí uma certa tonalidade na região do azul, né? Que é o que nós acabamos de explicar sobre o porquê que nós enxergamos o céu azul. Agora, se nós fizermos um experimento muito similar a esse, mas ao invés de um copo, nós utilizarmos uma cuba que tenha um comprimento um pouco maior, certo? Como vocês podem ver aqui, logo no início, muito próximo da onde a luz está sendo incidida por essa lanterna, a gente consegue enxergar um tom azulado.
De novo, é o mesmo efeito que nós já explicamos para entender o porquê que o céu é azul, devido ao comprimento de onda da região do azul ser muito menor, e o fato dele ser menor, ele vai espalhar com uma intensidade muito maior. Se a gente olhar do outro lado dessa cuba, ou seja, depois da luz conseguir atravessar um comprimento muito maior dentro dessa dispersão coloidal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver já esse tom avermelhado. E é exatamente esse o efeito que explica o porquê que o entardecer ou amanhecer nós enxergamos avermelhados. Então você pode fazer aí a simulação do porquê que o céu é azul e a simulação do porquê que o entardecer e o amanhecer é avermelhado na sua própria casa. Bom, como que é essa explicação então? Se você for uma pessoa que está nesse ponto do planeta Terra e as ondas eletromagnéticas do Sol chegam aqui, a gente vai enxergar nesse ponto aqui, ou seja, como se fosse o Sol ao meio-dia. Então, ele está bem acima do ponto em que nós nos encontramos. A gente vai perceber que a distância em que a luz percorre para poder ser espalhada é uma distância pequena. Agora, se você é uma pessoa que está aqui nesse ponto do planeta Terra, mas agora o Sol está em outro ângulo, que é mais ou menos quando nós temos o amanhecer ou entardecer do dia, nós temos agora o quê? Que as ondas eletromagnéticas, elas vão uma distância maior na atmosfera da Terra. E é por isso, nós já mostramos no efeito Tyndall, que agora nós também conseguimos enxergar o espalhamento das ondas eletromagnéticas na região do vermelho e enxergamos então o céu avermelhado. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos que explicam o porquê o céu é azul, nós enxergamos o céu como azul e o entardecer ou amanhecer como avermelhado. O meu muito obrigada pela atenção de vocês e eu também gostaria de agradecer à Rede de Extensão UF em Casa, ao Centro de Educação à Distância e à Universidade Federal de Uberlândia, à PROEX e à Diretoria de Extensão pelo apoio. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.